mesmo fora do estado, lutava de peito erguido, laçando metralhadora e brincando contra o perigo. Então, pessoal, um abraço, bom dia. Nós estamos aqui então com o pessoal aqui, nós estamos aqui já iniciando mais um programa aqui, a Comunidade, aqui pela Rádio Cassiano FM, a Rádio Comunidade, e conosco, então, temos aqui já presente aqui conosco a pessoal aqui também, a Gleice Longo, né? Gleice Longo e também o Daniel Leite, né? Parente do governador. Já começou a cair as coisas, né? Cair não, tá dando um espiripaco, cai. Ou a internet, nessa hora eu assisti, eu não sei que deu na internet, mas tudo bem. É que é muito forte o Davi, dele, comprei com um pouco. E então temos aqui o Daniel Leite, também conosco aqui na programação, que é o pessoal da Emater, que estão conosco junto aqui no programa Alô Comunidade. Então vamos bater um papo com a turma aqui, também a Carol, que a Carol já faz parte aqui, nossa parceira aqui da programação. E nós vamos iniciando então com o pessoal aqui, mas eu vou começar agora com a Carol, né? A Carol, que ela que está aqui conosco, que é engenheira aí, né? Sempre conosco aqui, que faz parte do programa todas as sextas-feiras. E nós falamos sobre também as feiras e tal, né? A feira do produtor que acontece aí em Castelhano todas as sextas-feiras. Mas eu vou iniciando com a Carol. Depois a Carol vai apresentando o pessoal aí, vamos conversando um pouquinho, porque eu vou ficar aqui agora tomando chimarrão aqui, olhando para vocês e para me ver vocês falar, tá? Afinal, Carol, com vocês aí, então. Falando para nós aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar aí mais uma hora do agricultor. É sempre um grande prazer trabalhar com vocês. Hoje nós temos a presença do pessoal da Emater aqui de Mato Castelhano, né? O Daniel e a Gleice. E nós preparamos para vocês um assunto bem pertinente, que é sobre as nozes pecan. É uma cultura aí, agora que a gente começa a colher nessa época do inverno, e que dá uma renda muito interessante para o produtor em questão de rentabilidade aí por hectare, questão de produção também. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui com o Daniel, e inclusive sobre um programa aí que é do estado, que o Daniel vai divulgar para a gente como que ele funciona e quais são as partes técnicas. Daniel, prazer em recebê-lo, muito bom dia. O microfone é todo seu aí, se precisar de ajuda a gente está aqui para isso, mas pode passar as suas informações aí. As partes técnicas, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui, contribuindo um pouquinho com a sociedade de Mato Castelhano. E então, como a Carol comentou, a gente vai falar um pouquinho a respeito da cultura da noz pecan. Inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre um programa do governo do estado, que é o ProPecan, que possui objetivos, né? O principal deles seria a geração de rendas nas pequenas, médias, até mesmo nas grandes propriedades, né? Também integrar a questão da pesquisa, da extensão rural e produtores, e também viveristas, né? Então esse programa ele já iniciou lá em 2017, né? E um dado bem interessante aqui em relação à cultura da noz pecan, o Brasil é um importador de nozes. E o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de nozes do Brasil. Isso também não aconteceu por acaso, né? A nogueira é uma caducifólia, então ela precisa de um período ela tem que hibernar, né, que a gente chama, né? Então, nesse período de dormência, ela precisa de, no mínimo, dependendo da cultivar, de 300 a 400 horas frio. Quando a gente fala em horas frios, são temperaturas abaixo de 7,2 graus centígrados. E essa condição é encontrada aqui no nosso estado. Por isso, nós somos o maior produtor de nozes. Eu gostaria de chamar a atenção assim, mais em relação à rentabilidade que essa cultura pode expressar. Claro que, comparado com grãos, né, quando a gente fala em soja, é uma cultura anual que a gente tem renda anual.
A nogueira, ela começa a produzir a partir dos 7 anos de idade, né? Quando a gente trabalha com cultivares precoce. Então, para quem pode esperar um pouquinho, né? Investimento a mais longo prazo, é uma ótima alternativa. Aí o camada tira toda. Então, assim, para quem pode fazer um investimento a mais longo prazo, eu diria que é uma poupança a longo prazo, né? Até eu fiz um cálculo aqui, considerando o preço da soja de hoje. O soja está com valor bem interessante no momento, né? Está bem valorizado, apesar de ter baixado um pouquinho, né, o preço. Então, assim, comparando com a cultura da nosso pecan, em 10 anos, né, 10 anos de cultivo, nós vamos ter 3 safras de nozes, porque ela começa a produzir a partir do 7º ano. Nesses 3 anos de produção, ela vai equivaler à renda desses 10 anos plantando soja, considerando o preço de hoje. Então veja que a partir do 10º ano, aí sim que ela fica bem interessante, porque aí que a gente vai começar a ter uma renda significativa pensando no plantio de nosso pecan. Uma outra situação que também pode ser conciliada é a questão para quem trabalha com gado, né, gado de leite, gado de corte, porque é uma possibilidade da gente também ter a questão da sombra para os animais, então pode integrar essas atividades, pode ser com ovinocultura também. Então é uma atividade bem interessante, né? Apesar que Mato Castelhano hoje nós temos uma área não significativa dessa cultura, tem aí 2, 3 hectares, não são pomares comerciais, né? Seria assim mais a fundo de quintal, mas não deixa de ter sua importância, né? Para quem pensa em trabalhar com essa. Bom dia, Carol, obrigada pelo convite. E hoje, então, né, a gente veio aqui para trazer um pouquinho, né, das delícias que a gente pode estar fazendo com as nozes. Então, além disso que o Daniel colocou para vocês, é interessante saber que a gente pode conservar estas nozes. Porque como nós não temos a presença dela durante todo o ano, né? Então, é interessante saber como é que a gente pode conservar elas. Então, na geladeira, a gente pode conservar elas até 4 meses, né? Descascadas. É um detalhe bem importante. E no freezer, nós podemos manter elas por 6 meses. Então isso é uma... Também descascadas. Também descascadas, porque aí a gente consegue manter o sabor, né, e a qualidade desta fruta. E além disso, o nosso pessoal da nutrição sempre fala que nós temos uma rica informação nutricional, né? Que são, então, a questão do cálcio, do ferro, do zinco, selênio, potássio, né? Vitaminas do complexo E e do B. E além de ser, então, rica em fibras alimentares. E também ela possui, então, gorduras boas. E as nozes, elas são, também tem uma fonte maravilhosa de ômega 3, que é um antioxidante, né, para o nosso organismo, que acaba sendo uma gordura boa para o coração. Então, diante, né, de todos esses benefícios, esta receita que eu vou passar para vocês e outras que vocês podem estar entrando em contato com o escritório da Emater aqui em Mato Castelhano, é o Cri-Cri de Nozes.
Então, eu vou esperar aí um pouquinho para vocês pegarem um lápis, uma caneta, um papel para podermos anotar esta receita. Enquanto isso, Gleice, alguns detalhes importantes que eu acredito aí que a gente pode comentar com o pessoal a respeito de armazenamento. Quais são as boas práticas antes de eu levar o meu produto para a geladeira, antes de levar para o freezer, como que eu devo selar, como que eu devo fechar, qual o cuidado na hora de eu manejar esse alimento, eu devo lavar, eu não devo lavar, acho que se eu seco, se eu não seco, tudo isso é muito importante para que o pessoal faça o manejo de modo correto, tenha essas boas práticas, e porque senão depois você vai ouvir aquele comentário, né? Mas eu guardei na geladeira e um mês depois já não tinha mais nozes, né? Então acho que essas informações são bem pertinentes. Bem colocado, Carol. Então, quando a gente faz a colheita lá, né, no meio rural, lá abaixo das árvores, é interessante que a gente faça uma pré-lavagem nelas, justamente porque a gente não sabe qual foi o animal que passou ali, né, ou se algum animal fez alguma necessidade em cima das cascas. Então é necessário que a gente faça uma lavagem e coloque elas para secar. Tanto de uma forma natural, de preferência em cima de uma grade, de uma tela fechada, né? Para que o ar mesmo natural possa estar circulando e secando elas. Ou daqui a pouco de uma maneira mais forçada, né? Um pouco no forno, bem pouquinho, porque se a gente for comparar com amendoim, a gente não quer que torre, né? A gente apenas quer que ela seque. Tendo então essa higiene com a minha fruta, eu vou higienizar as minhas mãos. Porque querendo ou não, a gente sempre está colocando a mão em qualquer lugar e nós também carregamos no nosso corpo muitas bactérias, muitos vírus. E no momento que eu tô com a minha mão suja e o alimento está limpo, vai passar para o alimento, vai dar uma contaminação cruzada que a gente chama. A partir daí, o que acontece? É bem isso que a Carol colocou, né? Eu vou estar com o meu alimento totalmente limpo, né? Totalmente limpo. E daí eu com a mão suja vou passar, né? Essa questão dessa bactéria. E aí como é que fica? Né? Fica complicado. Então eu fiz o processo de lavagem da minha fruta. Eu lavei as minhas mãos. Eu vou começar a fazer o processo de descasque. É interessante que a gente conserve, coloque em embalagens plásticas, né, que sejam limpas, de preferência saquinhos, né, que já são esterilizados, e que a gente coloque a data de que a gente armazenou. Por exemplo, hoje eu descasquei 1 quilo, então eu vou colocar a data de hoje. Vou colocar a data lá para mim saber que daqui eu tenho prazo de 6 meses para estar fazendo o uso destas nozes, tá? Então isso é uma dica bem importante que a Carol levanta e para qualquer tipo de alimento, né? Então a gente precisa fazer higienização, daqui a pouco deixar um pouquinho de molho, né? Outros legumes e outras frutas também, com água sanitária, que tem um hipoclorito. Geladeira, então, ou congelada. Quando eu for usar esse produto, por exemplo, que eu for tirar do freezer, qual é o meu procedimento para que eu não descongelados? Outros podem ser levados diretos ao fogo. Qual é o procedimento em relação às nozes? As nozes em si, elas não vão ficar num processo petrificado. Elas vão se manter no seu estar original. Então, ela vai manter, por causa do óleo que ela carrega, né? Ela não vai, então, congelar. Então, ela pode ser tirada diretamente do e ir para a panela. Ou daqui a pouco, a gente já pode estar tirando do freezer e fazendo a nossa receita. Que é essa que a gente vai, então, estar passando agora. Em panela, tá? Nós vamos mexer até que vai ficar açucarado, né? Como se fosse fazer a carapinha. Então, pessoal, a gente está à disposição. Se você ficou com dúvidas nesta receita, entre em contato. Nós vamos publicar no Face, a Carol está me passando aqui.
E essa e outras receitas também vocês podem estar encontrando no site da Emater e no nosso escritório municipal. Gleise, só falando um pouco, o Daniel, infelizmente, ele tá com aí um problema de saúde, ele teve que se ausentar e tá com uma dor de ouvido e tava meio complicado para ele ficar ouvindo a gente falar aqui igual tagarela, né? O Luiz não fala nada, eu falo pouco, a Gleise menos, tava complicado o negócio. E ela me deixa né? falar? Não, Luiz, você sabe que quando eu tô aqui o microfone é meu, né? Mas depois me devolve ele, então vai levar. É complicado o negócio. Mas vamos falar um pouco sobre a parte social que as nós têm na agricultura familiar. Acho que essa parte é muito importante. O Daniel até falou que em 10 anos nós vai recuperar aí o valor que eu produziria em 1 hectare de soja. Por exemplo, se eu plantar 1 hectare de noz, em 10 anos eu recupero tudo que eu deixei de produzir em soja. E aí, dali pra frente é só lucro, né? Mas pensando em uma questão social, eu acho que essa parte é muito importante, da inclusão da mulher, dos filhos, do retorno dessa família à agricultura, das pequenas propriedades, que a gente sabe que não é muito simples de você ter renda numa pequena propriedade, né? Porque geralmente as pessoas focam em cultivos que não são viáveis na pequena propriedade. Esse é uma cultura já instalada, né, no nosso produtor. E o objetivo do programa aqui na rádio também é trazer novas informações e novas tecnologias para mudar esse pensamento desse produtor. Eu queria ver com você, assim, como que você vê isso na parte social. Eu sei que você trabalha muito com isso na Emater. Como que é essa inclusão, como que é essa parte de você ter a mulher lá trabalhando no campo, o trabalho é pesado, como é que ele funciona nesse departamento e qual é a tua experiência nisso também? Bem, o nosso trabalho social a gente vê assim muito importante, porque é um momento que as mulheres dedicam-se a elas. Por mais que a gente vá levar uma receita, vai levar uma nova informação, é o momento dela se encontrar com quem ela gosta e estar dedicando horas do dia para ela. Porque a gente sabe que as mulheres têm um trabalho árduo, elas são parceiras das famílias, mas elas também precisam de um momento. E é nesses momentos que a gente acaba vendo o quanto é importante aquele nosso trabalho de ir até a comunidade, de estar junto delas, de estar trazendo informações, de deixar ela expor as suas ideias, de ela estar se encontrando com pessoas da própria comunidade, né? Nós sabemos que a pandemia, ela não está nos oportunizando, né, estes encontros, mas de uma forma assim online, nós estamos formando grupos de WhatsApp. Até quem quiser estar recebendo informações, estar de uma maneira virtual próxima de nós e nós de vocês, pode estar adicionando o nosso WhatsApp, que é o 99662 4593. Então nós estamos criando grupos, né, de WhatsApp para estar próximos, para estar levando informações e até mesmo estar nos auxiliando, porque muitas vezes a gente sabe que é difícil passar essa temporada, né, longe, sem poder falar com alguém. Então a gente coloca o nosso canal, né, o WhatsApp. A gente não tem um Face específico, né, porque a entidade não nos permite, nós só temos que usar o Face da Emater estadual. Então é uma maneira de estarmos então próximas e estar nos comunicando, estar nos conversando para tudo que for necessário, né? E me diz uma coisa, Gleice, como é que tá o andamento de projetos aqui? A gente sabe que agora tem a Feira do Produtor, que vocês ajudaram muito a organizar, a fundar, a reunir os produtores, né? Porque a gente precisa de alguém que conheça todos os produtores aí no município, e nesse papel a matéria é muito importante, convidando todo mundo.
E a ideia é sempre crescer, né? Até mesmo para formar novas mulheres que venham com seus produtos também para expor na feira. Como é que hoje funciona esse trabalho? Vocês fazem uma avaliação, por exemplo, do que ela tem disponível na propriedade, para não voltar todo o mercado porque é muito simples eu voltar o meu mercado, por exemplo, para farináceos, né? Porque é um produto que eu compro pronto, mas hoje a agroindústria ela é bem eclética e pode ser trabalhada de certa forma. Se eu sou uma produtora e eu tenho lá um pomar de frutas, algumas coisas, uma horta, você tem como que funciona o teu trabalho de me ajudar a agregar valor no meu produto, que eu não tenha que entregar, quem sabe, um pêssego como um pêssego. Eu posso entregar um pêssego em calda, talvez, eu não sei qual que é exatamente o objetivo, mas para a gente expor melhor para as pessoas e até divulgar um pouco mais esse trabalho, que eu vejo ele como super importante nesse momento, até porque muitas pessoas perderam renda, né? E às vezes tem no próprio quintal aquilo que poderia sustentar a sua família. Se eu sou uma produtora e eu... Bem colocada essa tua ideia, Carol. Então funciona assim. No momento que eu preciso estar produzindo parte da minha matéria-prima, tá? Então esse é o principal ingrediente que nós precisamos para tornar uma agricultura familiar e para daqui a pouco transformar isso numa agroindústria. Como é que funciona então a agroindústria? Nós precisamos estar envolvidos com o meio rural, né? Ter a minha propriedade, que ela não precisa ser grande, tá? Daqui a pouco eu tenho um terreno no meio rural, eu resido lá, e lá eu tenho produção de laranja, que agora é uma fruta da época, né? Cítrica, bergamota, e outras, limão, né? Então, o que eu posso fazer? Dentro de um contexto de políticas públicas, o FEAPER, ele nos proporciona, então, a questão de legalização, de construção de uma agroindústria familiar, tá? Então, a Emater, ela tem o objetivo, né, de estar fazendo o projeto técnico de construção, né, deste espaço. E existe, então, esse recurso público através do FEAPER para angariar recursos. Você tem longo prazo para pagar, com juros mais acessíveis, né? Então, ali você vai estar agregando valor para a sua família e para a propriedade. Porque hoje, se a gente for vender os citros, ele tem um preço bem baixo, né? Questão aí de R$2, vamos supor, né, o quilo das frutas. Então, daqui a pouco eu posso transformar esses R$2 de um quilo de laranja em até R$15 num vidro de geleia, num vidro de chimia. Claro que um cri-cri de laranja? Um cri-cri de laranja. Então, da laranja eu vou poder produzir a geleia, uma pectina que vai estar dando aquele brilho para minha geleia, e ainda aproveitando a casca para fazer um cri-cri. E daqui a pouco, eu não quero fazer um cri-cri porque vai bastante açúcar, eu posso estar fazendo a secagem da casca, transformando ela numa espécie de farinha, para daí vender como acompanhamento para o chimarrão. Biscoito. Biscoito, tá usando a casca no biscoito, daí no chá, né? A vizinha faz a bolacha, eu posso vender já a farinha pronta de laranja, da casca da laranja, para pôr na bolacha, na cuca, né, no próprio farofa que eu vou botar em cima da cuca. Então, são diversas formas de agregação de valor na propriedade que nós temos hoje. Então, quem tiver interesse, né, hoje nós já temos a feira consolidada, é uma feira livre, né, vem conversar conosco, né. Nós estamos aí abertos, né, para quem quiser também participar. A gente vai até a propriedade, faz uma visita, vê como é que está o andamento, como é que está o processo, né, da produção lá na propriedade, explica justamente essa questão das boas práticas, né, repassa tudo isso. E a partir daí também pode vir participar. Mas também tem aquele fato de que eu já tenho um espaço na minha casa.
E daí eu também posso, no início, estar adequando este espaço para começar a minha produção. Porque assim eu quero ver se vai dar certo, né, antes de investir um valor. Então a gente vai também até a propriedade, a gente faz um estudo desse espaço que você já tem disponível, né? Faz, quem sabe, aí umas adaptações. E a partir daí você também já pode então estar aproveitando aquela garagem ou aquele espaço abandonado, né? Guarda bagunça. Isso mesmo, para então estar transformando aí numa agroindústria familiar. Uma outra dúvida, a gente falou muito sobre frutas, claro, né? Nessa época a gente tem uma disponibilidade grande, principalmente de citros e algumas outras frutas aqui na nossa região. E se eu tiver animais, por exemplo, vacas de leite, se eu produzo suínos e quero fazer salame, isso também é possível, o processo é o mesmo, o nível de exigência aí se torna maior. Como é que funcionaria esse processo? Ou até mesmo de eu produzir doce de leite, porque a gente sabe que é de origem animal, ovos, enfim, para comercialização. Como é que é todo esse processo? Bem, o processo ele é um pouco mais exigente daí quando se trata de origem animal. Nós já estamos no município, né, numa formação de uma inspeção sanitária. É necessário daí que a gente tenha o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, para vender no município. Então, nós precisamos da legalização desse serviço. Precisamos ter daí um espaço daí bem adequado, com todo o processo, né, de higiene, não que não tenha que ter nas outras, né, mas para este fim de origem animal, nós precisamos ter esse serviço atuante no município. E quem produz aí o leite, né, quem tem as vacas, ela pode estar produzindo sim questão de queijos, de iogurte, de creme de leite, né, doce de leite. Então a gente já tem aí algumas famílias que estão interessadas, porque hoje é bem variável a questão do litro do leite, né? Então chega aí de uns 50 até R$2 o litro. E você pode estar agregando muito mais valor tendo uma pequena agroindústria na sua casa, né? Então, a partir da legalização desse serviço, nós vamos estar tendo a questão desses produtos. E a questão do salame, nós precisamos ter um abatedor. Esse serviço é fundamental. Então, e mesmo que o produtor tenha o suíno, né? Ele tem que levar daqui a pouco no abatedor legalizado, então ele precisa tirar aí toda a questão do serviço de inspeção do abatedouro, né? Para depois ser carimbada a carcaça e ele ter daí a questão, o produto daí, isso, para fazer o salame lá na sua propriedade. Daí, então, ele precisa ter um abatedouro, né, legalizado para fazer isso e depois, mesmo assim, o serviço de inspeção no município para fiscalizar a parte do processo, né, na fabricação do salame. Não, bem interessante, até porque tudo isso gera renda, né? Hoje o pessoal vende leite, é lógico que pensando em trabalho, que eu não julgo dessa forma, mas a gente tem que trabalhar em qualquer lugar, né? Então se você vai passar o dia fazendo queijo, ou carpino leite, ou saindo para trabalhar, você vai ter que trabalhar. Então, às vezes é melhor você estar lá, que 1 litro de leite a gente consegue hoje aí, até mesmo do soro do queijo, quando ele não é salgado, fazer o que a gente compra aí no supermercado como bebida láctea. Então, as possibilidades são inúmeras e a gente tem pessoal capacitado tanto para orientar e aquilo que a gente não sabe a gente busca, né, Gleice? O pessoal da Emater está aí para ajudar e fazer esses programas crescerem, porque o objetivo é que o produtor tenha cada vez mais renda, se mantenha no campo e que os filhos tenham que voltar, né? Porque a mão de obra ela tá escassa e quando ela é familiar, ela geralmente funciona melhor pela experiência que a gente vê a campo do que de outras formas. Mas muito obrigada, tá, Gleice? Eu não sei se você tem mais alguma consideração. Foi maravilhosa a sua participação, eu agradeço muito. Quando você quiser vir, os nossos microfones estão sempre à disposição.
para que você venha fazer as suas colocações, o Daniel também. A gente espera que ele tenha melhoras aí e possa participar na próxima vez mais amplamente conosco. Ótimo! Eu agradeço a Carol ao convite, agradeço o espaço que o Luiz aí está nos colocando, né, na rádio, e com certeza nós vamos daqui a pouco estar fazendo um projeto aí para toda sexta-feira ter uma receita, né? Então vamos combinar aqui, vamos planejar isso, e foi um prazer então estar aqui trocando ideias com vocês. E estamos à disposição. Obrigada, então, Gleice. Tenha um bom dia. Um bom dia a todos. Eu vou deixar o Luiz falar, já que ele reclama, né? Que eu não deixo ele falar quando eu tô aqui. Eu vou deixar ele falar um pouco dos nossos patrocinadores e dos nossos recados aqui. A não fala mais. Então, daqui a pouco a Carol vai gastar a voz, não fala mais. Tá melhor topar um pouco aí pra depois continuar, né? Só ficar ruim, né? Então, pessoal, um abraço aí pra Gleice, então, ao longo, né, o pessoal da Imater que veio nos dar uma visita aqui. Eu agradeço o carinho de vocês aí, agradeço a visita também, isso é importante pra gente ficar sabendo um pouco de cada coisa, né? Isso é importante, o pessoal ficar conhecendo um pouquinho aí o negócio da Imater, né? Então tá aqui a Gleice, também veio nos visitar aí, muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer o carinho de cada um de vocês que estão aqui conosco. Então aqui nós temos aqui a Cleusa Pacheco. Bom dia, Cleusa. Um abraço, pessoal de Caxias do Sul também conosco. A Jura Picete lá de Veranópolis. Alô, Veranópolis, um abraço também conosco. Um abraço. Meu amigo Paulo Ghisoni da Campina. Alô, pessoal da Campina. Um abraço, bom dia também conosco. A Cleonice Bastos lá de Gramado. Alô, Gramado. Um abraço, um bom dia, pessoal de Gramado também conosco. Aqui na programação, obrigado. A Tereza Marfísio também conosco. Bom dia, Tereza. Um abraço aí, obrigadinho conosco aqui na programação. Obrigado, Tereza Marfísio. Também conosco aqui na programação. Também temos a Carmen Terezinha aí, o pessoal lá do Guaíba também conosco. Um abraço, um bom dia, obrigado pelo carinho. Obrigado, pessoal que estão ligadinhos conosco e curtindo aí a nossa programação. Obrigado, pessoal que faz o rádio conosco. Nos resta agradecer o carinho de cada um de vocês que estão ligadinhos conosco. E também a participação aí, pessoal que nos quer visitar aí um pouquinho, falar um pouco aí na Gleice, então o pessoal da Imater, né, que nos quer fazer uma visita. Então nos resta agradecer o carinho deles aí, né? Um abraço a vocês aí, um bom dia. Pessoal que vieram nos visitar, muito bom, obrigado, pessoal. A Doriana Gozzi, bom dia, Doriana, também conosco, um abraço, bom dia, Doriana, bom dia. Quero agradecer a Doriana Gozzi também conosco, obrigado. Pessoal, a possibilidade para a propriedade rural e Imater é parceira das famílias rurais. Obrigado, então, obrigado, já estamos nos elogiando, isso é importante, né? Também quero agradecer a minha chefinha, que ela tá lá de olho no senhor. Tô de olho no senhor. A chefinha, Marley Oliveira, lá no Recanto da Gauchinha. Lá, Gauchinha, minha chefinha tá ligadinho conosco também, lá em Passo Fundo, ligadinho, curtindo a programação, obrigado. A Celina Manhabosco também, bom dia, Celina, um abraço pra vocês aí, tá ligado conosco também, curtindo a programação, obrigado. A todo o pessoal que estão ligado curtindo o programa Alô Comunidade, aqui um abraço pra vocês e obrigado pelo carinho também. E nos resta agradecer o carinho de cada um de vocês que estão sempre conosco junto, fazendo aí o programa Alô Comunidade. Um abraço e um bom dia. Bom dia, galerinha, bom dia, meu povo, bom dia a vocês, pessoal que Castelhano também conosco junto aqui na programação. Um abraço a todos vocês aí, nos resta agradecer o carinho de cada um desse povo amado que estão ligados conosco e também o pessoal também conosco aqui na programação. Temos também a Confeibar da Diana. Um abraço, pessoal aí, você vai ali, encontra uma grande variedade de lanches de X. Confeibar da Diana, aqui ao lado da Rádio Castelhano FM. Um abraço para o pessoal da Confeibar da Diana, o Adair e a Diana também estão ligadinhos conosco. O telefone é 999 32 39 83. Liga para lá que eles entregam até você. Topo Terra, agremessor. Você que precisa de um agremessor, então liga o pessoal da Topo Terra e também conosco. É Topo Terra, agremessor com o meu amigo Osmar Barbosa. O telefone do Osmar é 996 47 16 22. Topo Terra também conosco na programação. Também conosco o Posto Novelo, atendimento da família Novelo. Aí você encontra e abastece seu carro com a melhor gasolina Maxu para o seu carro, é claro, no Posto Novelo. Então chego lá e falo com a família Novelo no atendimento troca de óleo, caixa e motor. Aí o antigo caça-papo, você encontra então Posto Novelo.
Mercado Colonial também conosco, um abraço, bom dia pessoal do Mercado Colonial, sou Evandro da Geni, um abraço, bom dia para vocês, obrigado pelo carinho. E lá temos ao domingo frango assado, aí do Mercado Colonial. Farmácia Cabilu, medicamentos e perfumarias, aí com a Farmácia Cabilu também, o Flávio, bom dia. Recanto da Gauchinha, no bairro São José, em frente do Posto de Saúde com a Gauchinha, você encontra o Recanto da Gauchinha. Sicredi, quem coopera cresce, Sucata Gonçalves, em Mato Castelhano, aí com na linha Sábias, aí com o meu amigo Tigrão, 996 87 90 50. Cooperativa Cotrijal, auxiliando você, amigo produtor. Cotapel Agropecuária, aí também conosco, a Cotapel Cooperativa Agrícola, em Mato Castelhano, no antigo Rostirola. Aí nós temos fábrica de rações, venda de insumos agrícolas e técnicos agrícolas. Cotapel também conosco. A Holternet, instalando sua internet, fibra ótica, instalada pela Holternet, 999-09-9317. Comércio de bebida, Castelhano, trabalhamos com toda a linha de bebidas, mais diversas marcas e valores, também uma completa linha de doce e gelo. Aí com o meu amigo Edson, 999-17-1196. Boteco da Carne, Mini Mercado, atendendo bem para atender sempre. Aí com o Leandro, o Sérgio, o Eliseu e também a Carla, anexo do Boteco da Carne, você encontra a doutora Bianca Xavier, cirurgiã dentista, também conosco aqui no programa. Alô, comunidade, um abraço e um bom dia. A Luciana Gobi, da Emater de Passo Fundo. Oi, Luciana Gobi, um abraço, tá ligadinho conosco. Aí, a Luciana Gobi, então, bom dia, sucesso, Emater de Passo Fundo. Obrigado, pessoal de Passo Fundo e de Emater, também conosco, é a Luciana Gobi. Bom dia, Luciana. Obrigado pelo carinho, também estou ligadinho conosco aqui na programação. Um abraço e um bom dia para vocês, obrigado pelo carinho. Quando quiserem vir para cá também, pessoal da matéria do Passo Fundo, podem vir, não tem problema, bater um papo conosco e conversar um pouquinho aí também sobre a matéria. Isso é importante, né? Para divulgar um pouco o trabalho aí, né? Fazer uma parceria com esse pessoal aí. Tá? Lourdes Casper, a Lourdes Casper tem o pessoal lá de Santa Maria do Herval. Alô, Santa Maria do Herval, aquele abraço, um bom dia. Também ligadinho conosco, um abraço para vocês aí que estão curtindo o programa, alô, comunidade, um abraço para vocês aí. Obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado pessoal que estão ligados conosco e curtindo aí a nossa programação. Um abraço e um bom dia para vocês, tudo de bom. Obrigado pelo carinho e pela audiência. O pessoal que está ligado também aqui na programação, nós vamos saber o carinho de cada um de vocês aí, que estão conosco junto aqui no programa Alô Comunidade. Um abraço para vocês aí e todo o povo maravilhoso que está ligadinho conosco curtindo o programa Alô Comunidade. Um abraço e um bom dia. Vamos com uma música então, vamos com música aí, né? Depois nós voltamos aí conversando um pouquinho, depois a Carol vai falar um pouco com vocês enquanto ela toca a voz aí, né? Não gasta muito. Vamos lá então com música para vocês aqui, tá pessoal? Um abraço, bom dia. 8h45. É impossível que eu me vá. Por onde queres que eu me encontre, sinto tua imagem me acompanhar. Já não me amas, por isso queres que me ausente de ti. Não sei qual deles serão melhor. Tu que me vistes chorando de angústia, diga querida, por qual me vou.
caminhos tenho a seguir. Um é sofrer por toda a vida, outro é beber ou enlouquecer, ou morrer de amor por ti, querida. Caminhos, ai minha vida, não sei qual deles será o melhor. Tu que me vistes chorando de angústia, diga querida, por qual me vou. Bom dia, galerinha. Também conosco Angelina Pereira. Oi, Angelina, um abraço, obrigado pelo carinho. Também aqui na programação, obrigado pessoal que estão ligados conosco e curtindo o programa Alô Comunidade. Obrigado, meu povo, obrigado a vocês que estão aqui conosco junto no programa Alô Comunidade. Um abraço, um bom dia. E vamos lá então, vamos com a Carol. Olá, Carol. Fala, Carol. Bom dia. A Carol não falou ainda? Vai falar agora. Não, é que hoje tinha competição, né? Hoje tava mais disputado o nosso microfone, mas foi muito legal aí a participação do pessoal da Emater. Uma pena que o Daniel não conseguiu realmente participar com a gente, que o ouvido estava incomodando bastante, tá? Era só uma dor de ouvido, para deixar claro, né? Que hoje com o coronavírus o pessoal já tem aí uma ideia de que é outra coisa, mas ele estava com um problema no ouvido. Ele não conseguia ficar aqui com a gente falando, então ele foi ao médico. Mas ele deixou aqui algumas informações sobre a cultura da nossa pecan que eu vou passar para vocês. Em relação ao cultivo dela, ela é extremamente adequada, tá, para nossa região sul aqui. Ela é, como o Daniel já falou para vocês, uma planta caducifólia que ela precisa então de horas de frio, ou seja, aí durante o inverno ela precisa acumular temperaturas menores de 7,2 graus para que ela consiga sofrer uma poda aí mais ou menos no fim do inverno para retomar sua produção a todo vapor, primavera, verão, aí a gente vira colher no outono. O que a gente tem mais de informação aí, que foi uma coisa até bem interessante que o Daniel falou, que tem muito a ver com o meu trabalho, que é o espaçamento entre plantas da nossa pecan, ele é de 10 metros, ou seja, eu vou ter uma linha de nosso pecan a cada 10 metros. E eu posso até distanciar mais, pular uma linha, se isso for a melhor opção para o meu cultivo. Sendo que nessas entrelinhas eu posso tanto manejar gado, seja ele de leite ou de corte, aí com pastagens sombreadas de alta qualidade. A gente já falou sobre isso, é um assunto que a gente vem batendo nos últimos dias, né? Pastagem, sombreamento, qualidade dessa pastagem, bem-estar animal, que é muito importante. A gente pode trabalhar com ovinos também nessa entrelinha, ela também vai ter um excelente resultado. Sem contar que eu também posso, se eu tiver trabalhar com linhas falhadas, digamos assim, ao invés de ter uma linha de nosso pecan a cada 10 metros, eu tiver uma linha de nosso pecan a cada 20 metros, essa linha do meio eu posso trabalhar com uma outra frutífera. E aí nós vemos para uma situação que é muito comum no Rio Grande do Sul, que são os pomares de ameixa, de maçã, de pêssego, de caqui, de citros também, que precisam ser manejados de forma mais ecológica para diminuir pragas e doenças, sempre pensando nisso, diminuir pragas e doenças. Então, pensando nessa possibilidade, por exemplo, se hoje eu vou ter lá a minha plantação de maçã, que vai precisar da mesma necessidade praticamente de frios, algumas variedades um pouco mais, algumas variedades um pouco menos que a nozes. Se eu tenho ela intercalada com nozes, eu tenho rendas diferenciadas, eu tenho um controle mais efetivo de pragas e doenças, sem contar que eu consigo proteger a maçã de muitos danos causados pelo excesso de vento, aí, perda de produção, e até mesmo eu crio uma barreira física, um quebra-vento para o meu pomar de maçã, o que vai tornar ele muito mais produtivo. Tá? Então a gente sempre tem que pensar
no como aproveitar ao máximo o espaço que eu tenho. E uma coisa que eu achei super interessante e que as pessoas também devem estar pensando aí, é lógico que a gente tem que pensar que esse 1 hectare que eu vou plantar de nozes, ou de maçã, ou de qualquer outra frutífera, eu vou ter um período em que eu vou ficar sem renda, né? Eu vou investir, vou cuidar desse pomar, e ele vai começar a me dar retorno aí entre 7 e 8 anos, um pouco antes, dependendo da fruta que eu for plantar. Mas se eu consorciar ela com nozes, os 10 anos que ela que eu deixei de plantar soja nessa área, que eu investi na nozes, que eu cuidei das minhas nozes, ela começou a produzir aos 7 anos, quando ela alcançar a sua terceira safra, que é aos 10 anos, ela vai ter pagado tudo o que eu deixei de produzir em soja, ou seja, 10 ciclos de soja são pagos no 10º ano de produção da noz. E aí pra frente é só lucratividade, né? Uma coisa que a gente não comentou aqui, e até era pra mim ter comentado com a Gleice, mas acabou passando, é a questão dos valores. A gente vende hoje a noz com casca com casca a R$20 o quilo. Se eu beneficiar essa noz descascada e tal, classificada, eu posso chegar a R$70 o quilo dessa noz. Aí você vai me dizer, mas aí descascada, trabalho e tal. Tudo dá trabalho. Eu sou daquela opinião que, independente do que você vai fazer, dá trabalho. Plantar soja também dá trabalho. Dá trabalho num curto período, assim como coletar nozes e trabalhar com a nozes ali na época da colheita da noz vai te dar trabalho por um período do ano. O restante do ano você vai estar fazendo outras coisas. Então você precisa sempre ter em mente qual é o trabalho que você vai escolher ter. E eu sempre sou da opinião que a gente deve escolher o trabalho mais rentável. E o trabalho que me traz diferentes rendas dentro da propriedade. A gente escolheu falar de nozes hoje justamente pensando nisso. Quando eu implanto nozes na minha propriedade, eu não preciso mudar muito aquilo que eu estou fazendo. Se eu trabalho com gado de leite, eu consigo implantar nozes na minha pastagem. Se eu trabalhar com gado de corte, com ovinos, é a mesma coisa. Se eu trabalhar com pomares, eu também consigo colocar nozes entre as linhas do meu pomar. Eu vou precisar fazer algumas adequações técnicas e aí você precisa consultar um agrônomo, consultar a Emater, mas com certeza você consegue fazer essa adequação. Hoje nós já temos os sistemas de agroflorestas que eles implantam árvores junto às hortas, ou seja, se eu cultivo a minha horta, eu consigo implantar nozes também dentro de um sistema bem interessante, que a gente chama que a horta vai criar as minhas nozes e eu vou deixar de ter o problema de não ter renda, porque se eu cultivo nas entrelinhas da minha noz por 7 anos até ela começar a me produzir, eu produzo hortaliças, as hortaliças são de ciclo rápido, renda muito interessante, que eu consigo pagar o custo de investimento das minhas nozes, e aí ela vai se pagar por um cálculo que a gente fez, eu e uma colega minha. Se eu colocar as nozes dentro de um sistema de agrofloresta, eu vou ter esse mesmo retorno que eu teria deixado de plantar soja em 10 anos, eu vou ter em 6 anos. No 7º ano, quando ela começar a produzir, ela já está 100% paga, é uma cultura que não me deu nenhum tipo de prejuízo, que eu não deixei de ganhar dinheiro e nem gastei dinheiro com ela, porque eu trabalhei nas entrelinhas dela. Então é nisso que você tem que pensar. Quem é pequeno produtor aí, tem 2, 3 hectares de terra, até menos, tem que sempre pensar nas possibilidades mais rentáveis. Eu sei que quando você fala que leva 7 anos para começar a produzir, as pessoas acham que é muito, mas eu quero só lembrar vocês que já faz 1 ano e meio que nós estamos em pandemia. Então os anos passam rápido, o tempo passa muito rápido. Só que se você não começar hoje e esperar para daqui 7 anos começar, quando você deveria estar colhendo, você ainda está começando. Então sempre olhe para as possibilidades e como que eu faço para esperar isso produzir e ainda ter retorno. A nós te proporciona isso, é produzir gado de leite, é produzir gado de corte, hortaliças, outras frutíferas, e meio a esse cultivo que vai com certeza não só complementar a sua renda,
como melhorar a sua renda se você for pro que a Gleice falou, que é a questão de montar a agroindústria, de beneficiar o seu produto, de atender o seu cliente de uma forma diferenciada, que eu tenho certeza que hoje com a pandemia isso mudou muito em relação ao atendimento. O consumidor, ele quer receber um produto cada vez mais pronto, cada vez mais preparado para que ele consuma, e de preferência na porta da sua casa, né? Porque a maioria das pessoas não querem mais sair de casa. Para encerrar a nossa hora do agricultor, hoje eu falei pouco, né? Vou falar menos hoje, até para a gente não se delongar. Estaremos sim com a Feira do Produtor hoje, tá? Esperamos que o tempo colabore para que a gente possa ficar lá do lado de fora para atender todos vocês. A partir do meio-dia nós já teremos alguns expositores lá para atender o público que quiser nos visitar nesse horário. Nós estamos estendendo o horário da feira até às 17h30, então até às 5h30 da tarde, para atender mais pessoas, para que as pessoas que saem do trabalho mais tarde consigam prestigiar lá o nosso trabalho, consigam comprar o seu pão, a sua cuca, a sua salada. Nós temos mandioca, temos batata doce. É muito interessante que vocês colaborem com a gente, que vocês se tornem consumidor dos nossos produtos. Eu incentivo muito o comércio local, acho que a gente deve sim comprar de quem está mais perto da gente para que o dinheiro gire aqui dentro. O dinheiro que vem de fora é sempre muito importante, mas comprar aqui é fundamental. Nós temos lá vários feirantes aguardando todos vocês. Se acaso chover, a gente estará dentro do ginásio, como a gente já divulgou aqui para vocês, mas nós iremos atendê-los de qualquer forma, tá bom? Muito obrigado. Se vocês tiverem aí dúvidas, colaborações, o pessoal da Emater do Passo Fundo, se quiser participar com a gente na hora do agricultor, com certeza nós estaremos abertos aqui a receber vocês. E até semana que vem. Então tá aí, obrigado Carol, obrigado pessoal da Emater, né, que vieram participar conosco aqui na programação. Um abraço e um bom dia, e com certeza as portas estão abertas para vocês. Alô, Adair Rocha, bom dia, Adair, como é que tá? Beleza? Adair Rocha, pessoal da Conceituada da Diana, ligativo conosco e curtindo o programa. Alô, comunidade, um abraço, um bom dia, 9 horas em ponto, aqui nos estúdios da Rádio Castanha FM, a rádio da comunidade. Bom dia. Isso. Feito. Desde o começo, né? Só vai melhorando, né?